Boa noite, Eja Médio, da Escola Herem Protásio Soares de Souza. Sou o professor Marlon Franklin e vou trabalhar um tema que é de grande importância, principalmente nesse mês de junho, que a gente inicia na data a partir do dia 1, que já começa as expectativas festivas, né? Que é uma questão de tradição que vem de pai para filho. Então, o tema aqui é sobre a tradição junina e sobre a visão da sociologia. Então, a sociologia ela criou uma ênfase sobre a importância dessa festividade, que é um período que chega a passar até os 30 dias de junho em determinados lugares. Então, a gente vai abordar esse tema e tentar englobar ele na parte de sociologia. A tradição junina, sob a visão da sociologia, ela foi dada principalmente, que teve citações, por Darcy Ribeiro. E o sociólogo brasileiro Darcy Ribeiro dizia: o povo brasileiro é mais do que um povo, é uma civilização. Partindo deste pensamento, do saudoso catedrático, mergulhei de cabeça num particular aspecto, a cultura e a tradição das festas juninas do povo brasileiro e em particular nordestina. Então, qual foi a visão dele nesse aspecto aí? A visão dele foi que quando chega nesse período junino, há uma manifestação religiosa, né, que é o culto aos santos da Igreja Católica, um envolvimento também da cultura europeia, que teve grande influência nesse período, principalmente a influência holandesa, portuguesa, na alimentação, e não deixamos de relembrar a culinária africana, né? Que é a fabricação das comidas juninas diretamente ligada ao milho. Então esses alimentos aí são que tem como é que se diz? Que podemos dizer assim, um alimento que é um alimento afrodescendente. A tapioca, ela também entra, né? A tapioca, a pamonha, a canjica e também a questão do democrática, porque as pessoas elas aprendem a compartilhar os alimentos um com as outras, principalmente em cidades que são de interiores. As pessoas se reúnem no período de colheita e fazem aquelas festas com danças e com aquelas roupas exuberantes, que são roupas, casamentos de matutos, para relembrar o tempo, né, dos nossos avós. Então aí tem a influência da Igreja Católica, que tem uma influência muito grande e peculiar, e também a gente vai observar a questão da democratização, que as pessoas começam a compartilhar os alimentos, começam a conversar. Aí tem a questão da dança, que é aquele contato físico, e dali muitos casamentos saem nesse período, né? Nesse período junino. Então, o nosso sociólogo Darcy Ribeiro, ele fez algumas citações em relação ao período junino e aos costumes. E ele começa assim: tenho aprendido no início da minha formação acadêmica que a sociologia vive da experimentação, da investigação, da observação dos costumes, das tradições, enfim, da vida em sociedade e da coletividade. Por isso, muito mais do que uma festa recheada pelo sabor das comidas típicas, na maioria tendo o grão dourado, é o milho, que é o grão mais importante nesse período da colheita, como ingrediente principal, vislumbro ainda outros elementos igualmente especiais e rico de cultura. Não é demais imaginar que o mês de junho, na região nordeste do país, é a menina dos olhos de ouro,
Então, é a menina dos olhos, ou seja, traduz por si só a grandeza de um povo, sua alegria e sua espontaneidade. Impregnada de religiosidade popular, a festa junina congrega em si a cultura, os costumes e as tradições de uma verdadeira nação nordestina, traduzida nos ritmos, na culinária, no jeito peculiar da vida, na forma linguística, dentre outros. Então, quando ele faz essas citações aí, a gente observa a questão da democracia, né, e da comunicação social entre comunidades e sociedades diferentes que existiam naquela época do século XVII, século XVIII, que até hoje essas culturas elas foram absorvidas principalmente no Nordeste e elas não deixam de ser cultuadas, de ser praticadas. Então envolve todo um contexto cultural, religioso e entra todos os aspectos, né, de religião e questão de celebração, porque não é só a questão da dança junina, entra também nesse período junino a demonstração do reizado, do maracatu, né, na zona da mata de Pernambuco, a questão da questão da dança de quadrilha, danças diferenciadas, que existe até campeonatos de quadrilha. Então é um período também que gerou uma questão econômica para essas regiões e gera emprego. Além de gerar um emprego, gerou também a questão da satisfação das pessoas, porque as pessoas trabalham e ao mesmo tempo elas curtem aquele momento e relembram no período que os pais, os avós, né, praticavam esse período junino. Vale lembrar, minha gente, também que a gente também tem que saber diferenciar a questão da cultura, né? A cultura local, porque depois dessas bandas estilizadas, elas perdem muito a qualidade. A questão da originalidade do São João, né? O brilho. Assim, cada momento que se passa, não existe mais aquela banda, aquelas poucas bandas tradicionais são aceitas pelo público. Aquelas bandas de forró tradicional, como músicas de Luiz Gonzaga, de músicas de Jorge de Altinho, de Alcimar Monteiro. As pessoas elas procuram mais o estilo musical mais estilizado, feito bandas como Aviões de Forró, Calcinha Preta. Então são bandas que ela perde um pouco, ela sai um pouco, dizem ter o nome de forró, mas ela sai um pouco do contexto de período junino. Então a gente tem que lembrar, né, a questão cultural, porque isso aí aos poucos vai se perdendo. Quando vocês observam, né, observaram que antigamente, quando as pessoas vinham para o pátio do forró, ele era todo construído por madeira, eram aquelas casas de madeira, aquelas igrejas, que eram realmente as vilas do forró. E em Campina Grande também, que Campina Grande é um do lugar que mais comemora o São João, período junino. E hoje em dia não, hoje em dia é mais uma questão voltada para a economia. Então as estruturas, poucas bandeiras, né, que é um símbolo pouco balão, que é um símbolo do São João, que não pode deixar de ter. Quase ninguém se caracteriza nesse período junino. E às vezes são mais lembradas nas escolas, né? As quadrilhas de escola, a questão da parte de humanas, das disciplinas de humanas, que elas procuram realizar, né? Relembrar aquele período quando a gente era criança, que era aquele brilho, aquela fantasia que a gente tinha nesse período junino. E agora não, agora ficou mais um período comercial. São várias bandas, são
muito dinheiro, né, investido nessas bandas. Tudo bem que tem um público grande, mas aos poucos a gente só vê mais a questão da estrutura metálica. A gente vê palcos que são feitos de estrutura metálicas. A gente não vê mais aquela zabumba, aquele pessoal fazendo aquela quadrilha em meio à multidão, que eu presenciei nesse período. Não sei se alguém lembra do período que tinha o trem do forró, né? Que era um período, era o ônibus do forró, que o pessoal vinha de cidades vizinhas para visitar Caruaru e aproveitava e vinha festejando nesses transportes. Então, a gente vale salientar que a gente tem que conscientizar nossos filhos que o São João não é só do jeito que eles pensam, que aquilo ali não tá chegando um momento que quase não existe mais essa celebração, não é? É um evento mais que é um evento esquecido, que está voltado muito pela questão da sofrência, músicas melancólicas de sofrência. E se você observar as músicas de... Então, minha gente, na época tinha os palhoções, né, que era aquelas que eles enfeitavam a rua, né? As pessoas, as famílias se juntavam e faziam aqueles barracões. Aí tinha o compartilhamento de alimento, as danças, e dali surgiram grandes amizades, né? Surgiram casais nesse período. Tem um período que é muito importante também nesse período junino, que é um período que tanto para a questão do comércio é bom, né? E que a gente não pode deixar de esquecer, e também pela questão do que é o Dia dos Namorados, que é o dia 12, né? O 12 de junho, que também está ligado ao santo, né? Que é o Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, que muita gente, né, procura formar os casais nesse período. Então, minha gente, aquelas músicas tradicional, né? Então, a gente está vendo que quase não existe mais nesse período junino. Tem gente que, mesmo sendo pessoas que têm pouca idade ainda, que não chegou a ser uma pessoa idosa ou uma pessoa mais madura, mas ele foi criado pelo um contexto cultural. Feito alguns alunos meus que cobram, professor, por que é que eles não colocam, professor? Uma música de Alcimar Monteiro, né? Por que é que não colocam uma música de um São João tradicional? Aquela música feita Azulão. Azulão é um grande cantor. Passou um período de ser famoso, tanto aqui em Caruaru como no Nordeste inteiro. E o povo tira ele por brincadeira, ninguém presta atenção na música. O povo vai mais pela questão do momentânea. Então a gente vê que o pessoal mais novo, que eu não tenho nada contra, né? Que gosto musical é questão política, música e religião, que eu não me envolvo. Mas as pessoas têm que observar as músicas que denigrem a imagem da mulher, né? E denigra a imagem da mulher, incentiva a questão da bebedeira, né? Que tem que beber e tem que curtir. Então, a gente tem que lembrar a questão tradicional dos cantores, que quase não são mais lembrados. Pessoal, tenham uma boa noite. Espero que vocês tenham compreendido poucas palavras que eu tenho falado. E fiquem em casa e curtam o São João em casa. Evitem aglomerações, né, nesse período junino. E se cuidem. Fiquem com Deus e que Jesus abençoe vocês.